Olá, pessoas! Olá, pessoas! Este é o último vídeo de bibliologia. Ai, eu espero não me atrasar para fazer o próximo assunto, teontologia, estudo sobre Deus. Vai ser muito legal o estudo sobre Deus. Gente, fica comigo, vai acompanhando. Se você não assistiu os outros vídeos, assista, né? Vai lá, põe lá enquanto você lava a louça, pra gente acompanhar. A gente tá seguindo, tá? Tá seguindo uma logicazinha de estudo. Tá? Confia, a gente vai chegar em algum lugar. A gente tá aprendendo, tá? A gente tá aprendendo. Pode não ser de forma muito profunda, mas a gente tá aprendendo. Tá traçando rumos, tá fortalecendo algumas bases, tá? E eu creio que conforme a gente for estudando, não só a teologia sistemática, mas outras coisas, porque eu continuo lendo livros. Tem épocas que eu consigo ler mais devagar, demora mais para eu terminar um livro, mas continuaremos lendo outros livros, continuaremos lendo a Bíblia, continuaremos estudando tudo em tudo que der. E eu creio que uma coisa sempre fortalece a outra, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco de apologética. De novo, pinceladas, tá? Pinceladas. Meu nome é Ariane, bem-vindo a este canal. Aqui falamos sobre fé, vida cristã, estamos estudando teologia sistemática. Seja muito bem-vindo, paga seu café, vamos assistir os nossos vídeos, vamos aprender. Deixa aí nos comentários a sua percepção sobre os assuntos que falamos aqui. Curte o vídeo, compartilha o vídeo ou algum outro vídeo que você acha mais interessante. Se inscreve no canal. O mais importante, se inscreve no canal. Vamos lá, gente, me dá força aí para mim continuar fazendo isso. Então, lá, disciplina. O que é apologética? Disciplina teológica dedicada à defesa racional e bíblica da fé cristã contra ataques internos e externos. Porque, assim, existem ataques internos. Deixa eu tomar um golinho aqui do meu cappuccino, porque merece. O poto no fundo. Então, vamos lá. Papel do cristão. Todo cristão tem o dever de ser um defensor da fé. Aqui fala-se de 1 Pedro, também deixei aberto aqui. 1 Pedro 3,15. Vamos ler 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Razão da esperança, Jesus, a Bíblia, Deus. Razão da esperança minha é Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim, certo? Então, eu preciso estar preparado para os questionamentos que vêm, porque eles vêm. Não adianta a gente achar que não haverá questionamento, porque Deus é absoluto, porque Deus é supremo e ninguém pode questionar. Não. Tem as pessoas que questionam por maldade, por dureza de coração, mas tem as pessoas que questionam para aprender, porque elas realmente não entenderam. E a gente fechar o questionamento não é o caminho, tá? Então precisamos estar preparados para responder a todo que quiser saber, porque às vezes é uma resposta dessa que a gente dá que uma pessoa pode se converter, tá? Então a defesa ela deve ser feita, como Pedro falou aqui, ó, mansidão e temor. Então, ó, mansidão, humildade, temor. Porque o objetivo não é ganhar debate. Como tá tendo muito debate na internet, né? É interessante? Pode até ser. Alguns não me dá vontade nenhuma de assistir. Outras vezes eu fico com vontade de assistir. Mas a ideia do cristão não é vencer debate. A ideia do cristão é resgatar pessoas que são presas a erros. E é resgatar pessoas por amor, tá? Então, ó, o cristão deve conhecer para poder refutar o que é contrário. Aí ele fala de Tito 1:9. 9:9, Tito 1:9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Gente, a palavra de Deus fala tudo, né? É muito linda, né? Quando a gente começa a estudar, a gente vê que tá tudo ali, é só ler.
Aí na apologética também a gente fala, aqui eu não deixei separado, mas espírito bereano, já ouviu falar dos bereanos? Que Paulo vai pregar em Bereia, e eles ouvem atentamente tudo que Paulo diz, e depois o que eles fazem? Eles vão checar na Bíblia se o que Paulo estava falando estava em acordo, estava em harmonia com a palavra. Assim devemos ser, tá? A Bíblia é o nosso filtro. Então, toda vez que alguém diz alguma coisa, nós devemos checar na palavra, tá bom? Esse tipo de atitude, ele protege a gente contra manipulação, contra heresias, contra absurdos, tá? Esse espírito bereano, né, ser bereano, ele incentiva o estudo exegético individual e coletivo. Exegético é pra gente praticar, né? Aquele que a gente se extrai. Espírito bereano. Continuemos. Metodologia apologética correta. O que é isso? Escritura interpreta escritura, tá? Eu acho que eu não tinha visto esse conceito dessa maneira ainda, assim, né? Que tem coisas que eu falei, às vezes a gente vê, mas, né, como eu tô fazendo escola corte, ele falou um monte de vezes lá, eles falaram um monte de vezes escritura interpreta escritura. Aí eu tô lendo isso aqui, escritura interpreta escritura. Desculpa, o trenzinho falou sozinho. Tô vendo toda hora essa frase, então agora pra mim, descoberta, escritura interpreta escritura. Então, um texto isolado não pode sustentar doutrinas que contradigam o escopo geral da Bíblia. E tem coisas que assim, você vai lá, por exemplo, no Novo Testamento, Paulo está explicando alguma coisa, e quando você vê ele está explicando uma coisa do Velho Testamento, você fala, interessante, ele está explicando a Bíblia, ele está interpretando a Bíblia. Que inclusive eu vi numa das aulas, acho que nas últimas aulas que eu tô atrasada na Escola Cortes, tô bem atrasada. Mas uma das últimas aulas que eu assisti da Escola Cortes, que eu assisti, não que eles liberaram, que eu assisti, ele fala sobre isso, que tá na minha cabeça. A ideia de que... O que tava na minha cabeça? Escritura interpreta escritura. Que nós precisamos entender para quem foi escrito o texto, o contexto histórico, o que estava acontecendo na época. E aí ele falou uma coisa interessante, que eu não tinha pensado nisso ainda, que as únicas pessoas que não precisaram fazer isso foram aquelas do contexto imediato. Por exemplo, Moisés, quando falou os 10 mandamentos, se entregou para o povo pela primeira vez ali, aquelas pessoas não precisavam olhar contexto histórico, nem nada disso. Entender o que tinha acontecido, não. Mas aí ele inclusive usa esse exemplo, professor lá, ele fala assim, que daí quando eles já estavam lá, um pouquinho, que tem uma parte que Moisés meio que dá uma recapitulada nas leis, nas coisas, e ele fala um pouco diferente do que ele tinha falado antes. Por quê? Porque ele estava traduzindo para as pessoas, porque já tinha se passado muito tempo. A maioria das pessoas que receberam a primeira informação lá já tinha morrido. Então ele meio que precisou traduzir para aquelas pessoas, trazer para aquele momento, né? Então aí você vai falar dos profetas, profeta Isaías. Ele precisou estudar. Ele precisou sentar a bunda e estudar, igual a gente faz, entender o que estava acontecendo, entender todo o contexto, para entender o que estava sendo falado ali. Então, quando ele aplica, né, escritura, interpreta escritura. É tipo isso, tá? A Bíblia é autoatestada. Não precisa de provas externas. Mesmo que nós tenhamos provas externas para comprovar a Bíblia, ela não precisa disso. Acontece. Por exemplo, os rolos do Mar Morto são testemunhas da Bíblia, externas à Bíblia. Precisava? Não. Mas a gente tem, entendeu? A razão não revela a verdade. Então, a minha inteligência não é o que revela a verdade. Mas ela atua como serva das escrituras para interpretar o sentido do texto e avaliar evidências. Então, quando eu pego lá todo o conhecimento adquirido por meio de um estudo do momento histórico, um estudo da cultura, um estudo de não sei o que, da linguagem, da tradução das palavras, eu preciso da razão para juntar tudo e compreender, entendeu? Não é jogar para cima e esperar cair na minha cabeça e entrar tudo. A Bíblia como autoridade, razão, tradição, auxiliares. O que eu fiz aqui? A Bíblia é a autoridade, a razão e a tradição, elas são auxiliares.
Então, lembra lá, autoridade bíblica. A Bíblia tem toda a autoridade, tá? A razão, a tradição, elas são auxiliares, no sentido de que elas ajudam na explicação dos dogmas contra a oposição do homem natural. Apologética com amor, tá? Resgatar, não vencer. Por exemplo, eu senti que eu tava indo por esse caminho de vencer, sabe? Não, mas porque tá todo mundo errado, porque ninguém mais estuda a Bíblia, porque tá confuso, porque cada um fala uma coisa, porque aí você quer, você começa a ficar brabo, você quer. Não. Pedro fala pra gente que tem que ser com mansidão, temor ao Senhor. A ideia é a gente resgatar as pessoas presas a dogmas, a ideias erradas, a heresias, a tradições humanas, a cegueira espiritual. A ideia é resgatar. Não matar, não vencer no ódio, entende? Aí eu vou aproveitar este vídeo para finalizar com a ideia da ortodoxia, das diferenças que eu falei que eu estava passando por elas, né? Porque um dos objetivos com esses estudos é compreender essas linhas doutrinárias, né? Calvino, Armínio, pentecostal, carismático, papapá, heresia, né? Aí eu percebi, eu ia até anotar, mas aí eu tinha um quadrozinho aqui, eu falei, não vou, tá tão bonitinho, vou usar aqui. E ficou até fácil de ver. O que ele trouxe os temas, ó, inspiração, autoridade, o cano e a razão da interpretação. Então, que nem essas 4 que eu tô olhando, tá? Mais que isso, pra mim já não dá mais. Calvinismo, arminianismo, pentecostalismo e carismático, tá? Então, todos eles concordam na inspiração plenária e verbal. O que muda? Que o calvinismo é monergista, que a salvação é obra exclusiva e soberana de Deus. O arminianismo ele já vai para sinergista, que é que a salvação envolve a cooperação entre a graça de Deus e a vontade humana. O pentecostalismo já vai para vitalização experiencial. O pentecostal tem muita a experiência envolvida no processo, né? E o carismático, ele vai mais para revelações subordinadas. Tipo assim, o que Deus revela hoje para mim auxilia a compreensão. Eu acho que é por aí. Gente, isso aqui é uma compreensão bem... Porque eu acho que tem coisas mais profundas pra gente fazer essa diferenciação aqui, tá? Então, a autoridade da Bíblia. A Bíblia é auto-autenticadora. Só a Escritura, Bíblia inerrante, Bíblia como padrão. Por enquanto, todos eles mantêm... O que a gente vê, eu percebi que a diferença é mínima, né? Nesse ponto aqui da Bíblia, né? Por exemplo, o cano, ó, todas essas 4 vertentes têm o cano como fechado e suficiência total. Aí, ó, por exemplo, Calvino e Armínio, suficiência total. Já o pentecostalismo vai para revelações atuais subordinadas. Então, assim, toda revelação que eu tenho hoje, ela está subordinada à palavra. Ela não vai acrescentar, ela corrobora, ela comprova, né? E o carismático também, profecias atuais subordinadas. Não fala revelação, fala profecias, né? Acho que muda um pouco razão na interpretação. O calvinista, ele é bem bruto aqui. Ele fala muito sobre a razão corrompida, né? Totalmente dependente da graça de Deus. Já o arminianismo, ele fala da graça preveniente, restaura a liberdade para o uso da razão. Então, existe a graça vem para restaurar a nossa razão, para que nós possamos usá-la na compreensão das coisas. Pentecostal. Razão, sensibilidade espiritual sobrenatural. Então, assim, a gente pode usar a razão porque ela está redimida pela graça e, para além disso, existe a sensibilidade espiritual. Confesso que aqui eu já tenho minhas dúvidas, porque essa sensibilidade espiritual é muito subjetiva, sabe? E eu acho que a palavra de Deus não pode ser subjetiva, ela é determinista, ela é ponto. O carismático, razão e discernimento espiritual comunitário. Eu acho que tudo isso aqui fica muito subjetivo, muito assim, depende da sua visão. Eu acho que é subjetivo demais. Então concordo mais com o Armínio e
com Calvino, eu fico ali entre os dois, sabe? Fico ali entre os dois. Por enquanto eu tô ali entre os dois. Não tem um que tá ganhando mais, né? Mas é porque eu acho que os pontos mais críticos eles ainda estão por vir. Gente, então os próximos vídeos que eu vou fazer sobre os estudos teológicos vai ser sobre teontologia, tá? Não sei se vou me atrasar porque eu preciso terminar o resumo para mim poder começar minha revisão e preparar o conteúdo para vocês. Eu pensei em fazer um vídeo mostrando as minhas Bíblias. Eu não sei se alguém se interessa. Se você tiver curiosidade de saber as Bíblias que eu tenho em casa, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo para vocês mostrando-as. E até mais. Obrigado por me acompanhar até aqui nesta jornada. Continue conosco, que estaremos aprendendo cada dia mais e nos surpreendendo sempre que possível. Tchau!